Olá pessoal, deixa eu ajeitar aqui. Ó, o portal Tânia Mara entrou, e aí, tudo bem? Ó, o Thomas, Fábio, beijo. E aí, gente, tá tudo bem por aí? A Paula, e aí, Paula? Oi, Geazi, tudo bem? Geazi tá em todas, hein, meu? Obrigado. Meu irmão, Everton, é o Júlio. Tudo bem, Júlio? Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Saudade de Thomas, quando a gente vai cantar junto, hein? E aí, Paula, meu amor? Essa Paula só fica me mandando besteira no WhatsApp. Depois a gente conversa sobre isso, viu, Paula? Saudade tal de fazer live, gente. Bom, quero agradecer antes de tudo cada um de vocês, tá bom? Que tem acompanhado aí as entrevistas desde a primeira fase. Tô sempre aí investindo, né, na música, nas produções, aquilo que eu gosto de fazer. E agora com as entrevistas está sendo uma coisa nova, desde o começo do ano já. Foram mais de 15 entrevistas já, hein? Até o final do ano tem bastante coisa para acontecer. EJ, tudo bem? E eu quero agradecer a cada um de vocês. Ah, que legal, o Felipe e o Emanuel estão aí. Beijo, meninos. E tem muita coisa boa acontecendo, né? Algumas entrevistas elas são pré-gravadas, até porque tem que, né, adaptar a agenda com o pessoal. É bem corrido. Acho que todo mundo tá nessa, né? No dia a dia da correria. Mas a gente vai adaptando. E aí hoje eu quis fazer uma live também, né? Pra matar a saudade um pouco. Você só manda cultura pra mim no Zap, né, Paula? Sei da cultura que você me manda, viu? Ai, ai, ai. Gente, qualquer momento que vocês quiserem me enviar perguntas, tá bom? É só solicitações, não dá pra fazer porque, né, tem a pessoa hoje que vai conversar. E vamos que vamos. Deixa eu ver se a Aldrin já entrou. Acho que ela tá aqui já. Deixa eu chamar ela. Gente, hoje eu quero que vocês aprendam muita coisa, hein, meu? Eu também quero aprender hoje. Oi, meu amor. Oi, lindão. Boa noite, e aí, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo. Onde você vai toda chique? Tudo isso é pra mim? É lógico, é pra você e pro seu público. Eu tô bem gótica hoje. Aí sim. Dream, obrigado, meu amor. Antes de tudo, por aceitar em meio a essa correria aí. Eu sei que tá todo mundo correndo, né? Devido à pandemia, muita coisa a gente trabalhando de casa, enfim, N coisas, família, né? Correria do dia a dia. Mas eu já quero agradecer, né? Você é sempre minha parceira, não tem nem como não falar, né? Tantas parcerias já. Eu quero agradecer de verdade por você aceitar falar um pouquinho, explicar um pouquinho desse assunto que é tão importante. Obrigado mesmo, tá? Que isso, fica tranquila, é um prazer sempre estar nos seus projetos. Você é incrível, sempre me ajudando tanto, somando tanto na minha vida espiritual, na minha vida musical, e agora a gente falando da minha paixão, que é o meu trabalho. Tamo aí, que você precisar, é só contar. Já tá o Geazi tá falando aqui, a Grace também, que gata, que linda, saudades. É a Aldrin, tá na minha vida há muito tempo. Drin, Alguns anos. vamos lá. Eu coloquei esse assunto no geralzão aí sobre diversidade LGBTQIA+. A gente sabe que, tipo, é muito além, né? E eu acredito que a cada ano, a cada dia, no momento da nossa vida, a gente só vai aprender muito mais sobre isso, né? Mas antes da gente Com entrar certeza. nessa parte específica para falar da diversidade, para entender
cada sigla, enfim, cada coisa, eu quero começar falando de você, né? Você é minha amiga, né, pessoal, mas eu quero perguntar para você, a maioria de pessoas LGBTs, elas passam dificuldades inicialmente ali, começa em casa, né, com relação à família, enfim. Eu quero que você comece falando para a gente como foi para você, na sua casa, quando você se conheceu, se encontrou e percebeu que era uma pessoa LGBT, como foi para sua família? Você teve apoio? Como que foi? Olha, eu tive sorte, viu, amigo? Eu, diferente de muitas pessoas, não tive problema em casa, né? A minha família sempre foi muito, assim, amorosa, sempre me aceitou do jeito que eu sou, em todos os aspectos. Eu sempre fui meio doidona. E primeiro curtia grunge, depois virei punk, depois fui pra lá, pra cá, e daí todas as minhas fases, meus pais me acolheram, sabe? Mas, inclusive, na minha orientação, na minha forma de expressão, de sexualidade, tudo, meus pais nunca foram avessos, eles nunca tiveram nenhum tipo de problema comigo, né? Mas eu sofri na rua. O que eu não sofri em casa, eu sofri na rua. De algum jeito ou de outro, a gente sempre acaba tendo algum problema. Quando é LGBT, né? É difícil a gente passar ilesão, assim, não tem nenhum problema. Muito difícil, raro, muito raro. Mas em casa eu tive sorte, eu tive muita sorte. Apesar de minha mãe ser uma mulher extremamente religiosa, minha mãe é adventista do sétimo dia, missionária da igreja. Você, inclusive, já conheceu minha mãe, ela cantou com a gente na Cidade de Refúgio. Mulher extremamente religiosa, mas ela sempre me apoiou, sempre me amou. Ela sempre falou que o amor de Jesus vinha acima dos preceitos dela. O que é muito Que bom seria se difícil, todo mundo porque fosse assim. muitas pessoas, elas se deixam levar, às vezes, pela religião, né? Que bom que você teve essa sorte mesmo, né? É muita sorte, assim. Meu pai sempre foi um cara super esclarecido, né? Eu tenho família LGBT, tenho tio, tenho amigo da família, enfim, meu pai sempre conviveu com amor e paz e tranquilidade. Agora, minha mãe era uma preocupação para mim. E por muita sorte, porque Jesus é incrível, né? Minha mãe tem o coração cheio de amor, ela não se opôs em nenhum momento e foi super tranquila em casa. Legal, amor. Você falou, né, que o que você não sofreu em casa, você sofreu na rua, enfim, no dia a dia. É isso que eu queria, é nesse assunto que eu quero entrar. Às vezes a gente vê alguma notícia, alguma coisa assim, mas só quem vive, né, o preconceito sabe como é difícil. Como foi? Você já sofreu algum tipo de agressão, constrangimento? Você lembra de alguma situação específica que está na sua memória que você quer trazer à tona aqui pra gente? Olha, inúmeras. No dia a dia é muito comum a gente sofrer violência. No caso, sendo mulher já é uma violência, porque você é subestimada a todo tempo, né? Eu tô no mundo corporativo há 15 anos, trabalhando em empresa multinacional. E assim, sei lá, você tem uma ideia e você fala a sua ideia, ninguém te ouve. Aí vem um homem e fala a sua ideia e passa e você não consegue falar o que você queria falar. Por ser mulher já é difícil, né? Por ser LGBT é dobrado. Eu tenho sorte de trabalhar num ramo que é call center, que eu nunca tive problema, né? Muito pelo contrário, sempre fui muito bem acolhida. Agora, no dia a dia, na rua, no shopping, eu lembro uma certa vez que eu tava com a minha ex-namorada no metrô. A gente tava, assim, de mão dada, conversando, não tinha nada acontecendo, assim, de obsceno nem nada. E a gente começou a ser xingada por um homem, assim, ele queria agredir a gente. Só que daí ele mexeu com uma pessoa que estava estressada, porque no dia eu não estava muito de bom humor, eu enfrentei ele. Mas é muito constrangedor, assim, você ser agredido por ser quem é, sem ter feito absolutamente nada pra ninguém. Isso é muito comum, acontece o tempo inteiro, assim. Eu sempre já me relacionei com pessoas trans e já testemunhei a agressão com pessoas trans também do meu lado, com amigos, com pessoas com quem eu namorei, fui casada, enfim. É muito comum, né? Você ver ser expulso de banheiro, ser agredido verbalmente, é terrível, assim. Caramba, e falando disso, assim, como você falou, de pessoas trans, é bom a gente até entrar nesse assunto agora, porque às vezes para as pessoas, acredito que assim, a gente precisa ter empatia sempre, acho que de todos os lados, né? Tanto de quem conhece como quem ainda não conhece, mas quem não conhece também, né? Vamos fazer um esforço aí para entender, procurar, né, para não ficar nessa sempre. E é por isso que eu até convidei você para essa live, porque às vezes até a gente, nós que somos pessoas LGBTs, a gente tem aquela dúvida, né? Oxa, nossa, eu conheço isso, tem aquilo. Eu sei que é muito grande, né? Quando a gente usa a sigla LGBTQIA+, né? O que é esse mais? Tem muita coisa. Mas eu queria que, assim, inicialmente, só como algo básico mesmo, para a gente ter uma base, né? Eu queria que você explicasse para a gente, pelo menos as principais siglas do LGBTQIA+.
mais, para a gente entender o que Uhum. é, como o que cada uma representa, pode ser? Claro, sem problemas. Eu explico sim. A sigla toda inteira, ela tem uma variação entre 17 e 23 letras, depende do local, depende, enfim, da interpretação que a pessoa que for explicar vai trazer. Mas eu vou falar para vocês as principais, que é LGBTQIAP, e daí o mais para frente, vocês podem me acompanhar nas redes sociais, que eu vivo falando disso, em algum momento eu vou tocar no assunto, tá? Então, L, antes o G vinha primeiro. E a comunidade entendeu que ladies first, né? Então, já que assim, seria um pouco mais bonitinho trazer uma etiqueta, a gente colocou as meninas primeiro. Então, L de lésbica, G de gay. Eu sou da face do GLS ainda. Exato, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Isso já caiu tem algum tempo, caiu nos anos 90, na verdade. E daí se trouxe o L pra frente, porque as meninas vêm primeiro, damas primeiro. Então, L de lésbica, G de gay, B de bissexual. Acho que é comum, todo mundo sabe, né, do que se trata. O T, ele é dividido em dois. Pessoas trans e travestis. Lembrando que travesti é uma expressão de gênero feminina e só pode ser trazida no feminino. Então, meninos são meninos trans e meninas podem ser tanto mulheres trans como travestis. Então, E também tem a transgeneridade. travestis, então, você falando sobre travestis, então, para a gente aprender, a gente sempre vai se reportar a palavra travesti como algo feminino. A travesti, não é o travesti, é isso? Exato, exatamente. É um erro que se comete muito. Não existe o travesti, é a travesti. Tá? Então, inclusive, esse termo é um termo que foi utilizado de forma muito pejorativa, marginalizado por muitos anos. E as mulheres trans que adotaram utilizar a travesti fazem isso também como um meio de ressignificar o termo e fazer com que ele tenha uma conotação, um peso positivo. Então, os corpos travestigêneres, né, que são as pessoas que transitam aí no gênero diferente do que foi designado ao nascer, o que é uma construção social, são chamadas de pessoas trans. Então, dentro do T, a gente tem trans e travesti. E lembrando que trans também não é só homem, trans, mulher, trans. A gente tem a transgeneridade não binária, que é uma outra denominação onde a pessoa transita entre os dois gêneros. É um discurso super profundo. Um dia a gente fala sobre isso. Que tem tá? Então, LGBTQ. O que é de queer? Queer é, digamos que a letra que vai englobar toda a sigla. Toda pessoa que é LGBT, ela é queer. Né? Então, ela está dentro desse espectro de, digamos, inclusão dessas comunidades minorizadas. E a gente fala minorizado e não minoria porque a gente não é minoria, se for parar para olhar, é gente pra caramba. Mas a gente foi minorizado, colocado na margem. Então, por isso a gente é minorizado, mas não minoria, tá? Então, LGBTQ de queer e de intersexual. E aqui a gente está falando de pessoas que lá no passado eram denominadas hermafroditas, que isso não existe. Hermafrodita é uma designação para animais. Pessoas são intersexuais. Então, elas nascem com dois gêneros. As expressões de gênero, elas podem ser externas e internas. Então, tanto a genitália quanto o aparelho reprodutivo. E a pessoa, com o andamento da sua vida, escolhe aí uma expressão de gênero, seja feminina ou masculina, ou até mesmo segue sendo uma pessoa não binária, expressão dos dois gêneros ou nenhum dos dois. Então, o I é de intersexo, LGBTQI, o A de assexual e agênero. Então, são pessoas que podem ser denominadas assexuais ou agêneras. Assexual é a pessoa que não tem impulso ou desejo sexual. Isso não significa que ela não se apaixone. Talvez ela opte por não ter uma vida sexual, mas ela tem uma vida afetiva. Uma vida romântica. Isso, independente se o que atrai ela é uma imagem masculina, feminina, isso independente disso, né? Tá. Independente, tá? E o agênero é a pessoa que não expressa um gênero. Ou ela pode expressar os dois ou nenhum. Então ela também entra um pouquinho embaixo do guarda-chuva de não binaridade, que é o A de Isso agênero. entra na parte também, quando a gente ouve aquela palavra andrógeno, entra nisso ou não? Ou é outra coisa? Não, androginia é uma expressão de gênero, assim como, por exemplo, drag queen. Lógico que não entra exatamente nesse termo, porque drag queen, ela é uma expressão de gênero artística, uma performance, né? Não é um personagem, não necessariamente tem a ver com o gênero da pessoa. Agora, a androginia é uma opção de estilo. Uma pessoa pode ser andrógena e nem ser LGBT. Não tá ligado, não tem uma coisa, não tem uma relação. Geralmente mas não é uma regra, né? E a última letra muito conhecida é o P, de pansexual, que é uma expressão de sexualidade que está sendo bastante
trazida à discussão hoje em dia. Pessoas pansexuais são pessoas que se relacionam com pessoas de todos os gêneros, de todas as expressões, de todas as sexualidades, sem limitação nenhuma para nada. Né? Digamos, equivalente a bissexual? Talvez, vai da interpretação, né? Vai da expressão que a pessoa LGBT quer escolher para ela. Então, tanto faz se ela fica com homem, mulher, independente se é uma pessoa trans, uma pessoa cis. A pansexualidade vem dessa pluralidade de sexualidade. A pessoa se envolve com qualquer pessoa. Entendi. Então vamos só lá. Então vamos lá. L. Lésbica. G. Gay. Bissexual, B. T de travesti gênero, que é trans ou travesti, né? Independente se é não binário ou binário. Q de queer. I de intersexual. A de assexual, agênero e aromântico, que são as 3 denominações de representações neutras. E o P de pansexual. E daí depois o mais, tem mais um monte de coisa. Eu queria até aí tem assunto para 20 lives. Isso, e acredito que isso vai aumentar a cada dia, porque a cada dia a gente está se descobrindo, né? Então, enfim, acho que isso é uma coisa que vai ser natural do ser humano, a cada dia a gente se descobrir e se reinventar. Com relação a isso que você falou, uma dúvida que muitas pessoas têm é sobre o que é a orientação sexual e o que é a identidade de gênero. Eu lembro que uma vez, acho que teve numa novela, aquela situação da Ivana, lembra daquele personagem? Que ela, né, ela se aceitou como Ivan e ainda gostava do namorado, né, na época que conhecia como Ivana. Então, assim, às vezes a pessoa usava aquele termo chulo, né? Poxa, entre aspas aqui, gente, é sapatão e tá gostando do cara ainda. A pessoa não sabe, né, se portar assim. Então, para as pessoas entenderem o que é a orientação sexual e a identidade de gênero, o que é uma coisa diferente da outra? São iguais? Como é que é? Não, é totalmente diferente. Você cortou um pouquinho para mim, deu uma travada. Vocês estão me vendo e ouvindo bem, normal? Tranquilo? Para mim tá ok. Eu tô ok. Você tá me vendo aí também? Sim, tranquilo. Só para garantir mesmo. Então, bem, vamos lá. Identidade de gênero e sexualidade são coisas totalmente apartadas, tá? Então, hoje eu vou falar primeiro de identidade de gênero. Quando eu falo de identidade de gênero, eu tô falando do ser, da pessoa. Como ela se identifica para com o mundo, como ela se expressa e como ela traz à luz essa expressão de gênero. Então, eu, Aldrin, por exemplo, sou uma mulher cisgênero, porque eu me identifico com o gênero que me foi designado ao nascer. Eu nasci, me foi designado o gênero feminino, eu me identifico com ele e eu prossigo expressando esse gênero. Se eu fosse uma pessoa trans, eu transitaria do gênero feminino para o gênero masculino. Eu seria um homem trans. Ou eu também poderia optar por ser uma pessoa trans não binária. Optar não, né? Entender, porque não é uma opção, né? É uma expressão. É algo que é inerente a você e você decide optar, decide viver o seu gênero pelo qual o seu cérebro se identifica, né? O seu corpo, ele se identifica de 2 maneiras. Biologicamente, o seu corpo e o seu cérebro. Às vezes, isso não bate, né? Nessa conexão, existe essa divergência. E é quando você se torna uma pessoa trans. Você transgride isso e você passa a ser, com toda certeza, conhecendo todas as pessoas trans que eu conheço, muito mais feliz sendo você. Então, você expressa aquilo que você definitivamente é por dentro do seu coração. Então, a identidade de gênero é como eu me expresso para com o mundo, né? Isso indifere... Você entende na sua mente, é isso, né? Isso, na sua mente, no seu coração, como você se encontra dentro de você e você expressa esse gênero. Tanto um homem trans, uma mulher trans, uma pessoa trans não binária, tá? Então, lembrando que existe 2 denominações. Pessoa cisgênero, que ela já nasceu, foi designada e se identifica com aquele gênero, ela segue a vida assim. E a pessoa trans, que é quando ela migra, né, de um para o outro. Certo? Isso é expressão de gênero. Identidade de gênero, é como eu me identifico. É de dentro para fora. Quando eu falo de sexualidade, é de fora para dentro, é como eu me relaciono com as demais pessoas, né? Então, é as pessoas que eu opto por me relacionar sexualmente, afetivamente, emocionalmente, tá? Então, eu, Aldrin, sou uma mulher lésbica. Eu nasci mulher, me identifico com esse gênero. Para mim, eu sou ok, tá tudo ok dentro de mim. Minha identidade é essa mesmo, não precisei migrar. E eu sou uma pessoa LGBT porque eu sou lésbica, eu gosto de mulheres. Então, eu expresso a minha sexualidade gostando de pessoas do mesmo gênero que eu, certo? Eu poderia ser bissexual, poderia ser pansexual, poderia ser, enfim.
é livre, a pessoa vai decidir qual a forma que ela se expressa, que ela se identifica e que ela vai ter os relacionamentos dela. Então, entende como existe essa diferença? De dentro para fora, como eu me identifico e me mostro para o mundo, de fora para dentro são as pessoas que eu escolho para me relacionar, né? Acho que é isso, Então, usar isso assim, tipo, clareia muito a mente quando a gente fala, tipo, de dentro para fora, o que você entende de você e mostra, e de fora para dentro pode-se dizer que é aquilo que, sei lá, te atrai, não sei, nessa essa expressão certa. exato, é pelas pessoas pela qual você se atrai, exatamente. Então, ó, vamos torcer um pouco o miolo de todo mundo, porque às vezes é essa hora que todo mundo fica confuso. Então, É, imagina o seguinte: eu, Aldrin, nasci com gênero biológico masculino. Ao nascer, foi designado lá na maternidade que eu era um menininho. E durante a minha vida eu entendi que eu sou uma mulher, certo? Eu sou uma pessoa trans, uma mulher trans. Aí vamos dizer que acontece o seguinte: eu me apaixone por outra mulher. Eu vou ser uma mulher trans lésbica. Aí todo mundo fica, ué, não entendi. O que precisa ser separado das caixinhas é que a minha identidade de gênero é como eu me expresso. A minha sexualidade é por quem eu me apaixono ou quem eu me relaciono, certo? Isso indifere. Eu posso ser uma mulher trans e ser lésbica, eu posso ser uma mulher trans e ser hétero, ou seja, gostar de homens. Eu posso ser uma mulher trans e ser bissexual, gostar dos dois. Tanto funde isso. E esse era o cenário do Ivan. Porque ele é um homem trans, mas ele gostava do ex-namorado dele, que era um garoto. E muita gente ficava tipo, não entendi, por quê? Que confuso. Porque ele era um homem gay. E tá tudo bem. Então, expressão de gênero é uma coisa, identidade de gênero é uma coisa, e com quem eu me relaciono é outra. Deu pra entender? Separar as caixinhas? sim, sim, explicando assim, mas realmente dá um bug na cabeça, né? Sim, sim. Mas é como eu sempre digo, você tem uma informação, você vai esmiuçando ela. E com o tempo você vai conseguindo entender ela de forma mais clara. É que muita gente vê isso e se cansa só de olhar. Fala, não quero mais saber, esse negócio é muito difícil. Não é, não. É Às vezes as pessoas, tem você... muita gente que parece que não tem aquela vontade de aprender, né? Não sei se é falta de empatia ou se é preguiça, não sei, sabe? Eu acho que a gente, nos dias atuais, eu fiz uma entrevista esses dias com o Hugo Bonemer, achei muito legal o que ele falou. Eu perguntei para ele se ele acreditava se o mundo ia acabar o preconceito, e ele falou que é uma coisa que é impossível, porque às vezes a nossa geração atual acredita que isso aqui é o correto. Mas a geração que está chegando vai trazer outras coisas que às vezes na nossa cabeça não é o correto, né? Então gera esse embate. Eu acho que é isso. Acho que falta a empatia mesmo, é tentar entender o outro para viver em paz, né, gente? Que é isso que todo mundo quer. Sim, no final do dia é só a gente aprender a não julgar. E eu falo isso de peito aberto, não julgo até as pessoas que não concordam com a minha forma de viver. Existem 1000 pessoas que acham que estou errada porque sou lésbica ou porque tenho diversidade. Eu não julgo essas pessoas. Eu tento trazer para elas letramento. Eu tento mostrar que não é assim. Mas cabe a cada um entender o que lhe vale, o que lhe faz bem, contanto que nós sabemos respeitar as pessoas. Você pode não concordar, mas respeitar não é uma opção, é uma obrigação. Amor, para mim tá travando um pouco, eu não sei se o pessoal tá travando aí também. Às vezes tá dando umas travadas aqui, qualquer coisa o pessoal vai avisando a gente aí, tá bom? Beleza. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Sobre isso, inclusive, uma coisa que é muito difícil é a questão com relação ao mercado de trabalho, né? Porque, como a gente falou, existe o preconceito desde a pessoa, né, independente de ser gay, lésbica, enfim. E como você falou, a gente traz o que para muitas pessoas, entre aspas, é novidade, né? E isso interfere em tudo, inclusive, às vezes, para a pessoa arranjar um emprego, conviver, né, numa comunidade, enfim. E como a gente citou aqui pessoas trans, o que você acredita que precisa acontecer para melhorar a questão do mercado de trabalho para as pessoas trans? Muitas pessoas, elas usam a justificativa, e eu acredito que é super compreensível, até quando se fala de prostituição e tal, porque o mercado de trabalho não abre as portas, a pessoa acaba indo para a prostituição porque é o que tem. O que você acha que pode melhorar nesse sentido de mercado de trabalho para as pessoas trans? Você tem alguma agência, algum caminho que as pessoas trans podem iniciar, assim, e, enfim, buscar uma oportunidade? Claro. Antes de a gente falar sobre isso, eu quero trazer alguns números, porque eles são assustadores e eu acho que eles valem para a gente ter uma epifânia sobre a realidade da vida, né? Quando eu falo de transgeneridade, eu estou dizendo que menos de 2% das pessoas trans estão no mercado de trabalho formal.
Isso quer dizer que a maioria delas não estão concursadas, nem cursando CLT, e não tem um trabalho PJ. Elas estão informais. 88% das pessoas trans hoje ainda vivem de prostituição, o que é bizarro. É muita coisa. É muita gente vivendo de prostituição e não por opção. Porque se for por opção, tá tudo certo. Mas a grande esmagadora maioria é por falta de opção. 0,02% das pessoas trans estão na universidade. Você tem noção do que é isso? É 0,02. É quase ninguém. É muito pouca gente. Então isso precisa mudar urgente. 72% das pessoas trans não tem nem ensino médio. Então, assim, quando a gente começa a olhar para esses números, a gente fica assustado, porque a gente percebe a evasão escolar, a evasão universitária, do déficit de emprego e o quanto essas pessoas estão realmente à margem por falta de opção. E olha só que número bizarramente estranho. 68 milhões de acessos a conteúdo adulto trans no Brasil. Isso significa que o Brasil marginaliza as pessoas trans, mas consome pornografia trans desenfreadamente. É o país campeão há mais de 10 anos no consumo de pornografia trans. E também há 10 anos somos o país líder em mortes de pessoas trans. Só nos últimos 8 anos a gente matou mais de 860 pessoas trans. É muita coisa. Eu quis trazer esses números para você entender, para todo mundo que está nessa live entender que ser trans não é fácil, né? Hoje, o índice de mortalidade das pessoas trans é muito grande. Você ser uma pessoa trans passar de 35 anos é muito raro. Porque a grande esmagadora maioria não passa dessa idade. Porque tá na drogadição, porque tá na prostituição, porque mesmo que tenha uma vida comum, como qualquer outra pessoa, não tá se prostituindo, ela corre o risco de ser morta por preconceito. Então a situação é realmente muito complexa. Quando eu falo de empregabilidade trans, o que a gente precisa é de ações afirmativas. O que a gente precisa é de empresas que comprem a ideia da diversidade, não só para ficar bonito nas redes sociais, para vender, para se projetar, mas para efetivamente fazer alguma coisa. Ah, mas como eu posso fazer isso? Você pode, por exemplo, faz um curso voluntário na sua empresa, coloca os profissionais que você tem, os melhores que você tem, para dar um curso gratuito para pessoas trans, né? Ah, mas eu quero muito contratar trans, mas não tem pessoa trans com esse currículo que eu quero. Crie essa pessoa. É muito fácil você, como uma pessoa de RH, ter lá um job description de uma pessoa que tenha, sei lá, 2 anos de vivência fora, faculdade, idioma e tudo mais, não é querer que essa pessoa seja trans e negra. É um unicórnio, essa pessoa não existe. Sim. Não tem como. E se existir, vai ser dificílimo de você achar. Provavelmente ela já está empregada. Então você precisa ir atrás das pessoas que não estão. E se elas não têm qualificação profissional, dê a qualificação. Muita empresa precisa entender que há um papel social que se trata de uma empresa. Não é só ganhar dinheiro. Você precisa fazer com que o teu derredor tenha evolução. E a diversidade não é uma pauta, uma agenda temporária. Isso ficou no passado. É uma pauta necessária, uma pauta progressiva, é uma pauta obrigatória. Então, enquanto as empresas não entenderem com esses números, assim, chega a doer mesmo, né? Não só em questão de quando a gente fala de mercado de trabalho, mas de vida, né? Quantas pessoas são aí assassinadas devido ao preconceito, e às vezes, não sei se posso, né, falar besteira aqui, mas às vezes parece que o pessoal quer caminhar meio que na moda, vou contratar porque tem que ter uma pessoa trans, tem que ter uma pessoa preta, enfim, sabe assim, e meu, acho que vai muito além disso, é você entender, olhar como humano mesmo, né? Sim. Existe muito pouca ação e muito discurso, né? A conta não fecha. É muito discurso e pouca ação. Isso precisa mudar, né? Urgentemente. Existem empresas fazendo trabalhos lindos e o que a gente torce como profissional de diversidade e inclusão é que isso cresça e seja cada vez maior. Uma coisa muito importante que precisa ser trazida à luz é que existem sim ações muito boas que pessoas trans podem procurar. Eu quero dizer 2 delas que são incríveis, que você consegue achar muita informação, tanto aqui no Insta quanto no LinkedIn, que é a Trans Empregos, que é uma agência de empregos específica para pessoas trans, que tem ações incríveis de empregabilidade. Eu também quero falar da Camaleão.co, que é uma startup de RH, com foco em trazer soluções de diversidade. Então, as empresas, principalmente, podem procurar a Camaleão para se informar melhor sobre ações, como fazer diferente e, enfim, mudar esse cenário. E também me coloco à disposição, se quem não sabe, sou consultora de diversidade e inclusão, trabalho com isso há quase 4 anos, trago tanto letramento, treinamento, palestra, enfim, tudo que for necessário e, principalmente,
estou aqui para ajudar pessoas trans que estejam com dificuldade. Então, tá precisando, pode me procurar, não hesite. Meu inbox está aberto. Vem à vontade que a gente vai te ajudar a sair dessa situação marginalizada que a gente é obrigado a ver e a gente precisa mudar. Legal, amor. E você falou, né? Você trouxe aí os números para a gente entender, né? Em questão de quanto tempo, né? Faz o pessoal tem esse preconceito. Enfim, às vezes as pessoas, eu não sei se isso entra numa questão de moda também ou se realmente são números expressivos. Mas o pessoal fala muito da questão do momento do país. Às vezes o pessoal fala, mas às vezes o país segue o que a liderança impõe. O pessoal falava muito mesmo do Trump mesmo, aquela questão do racismo nos Estados Unidos, que aumentou muito com o governo do Trump. E o Brasil, nos últimos anos, tem mostrado ser um país mesmo racista, enfim, homofóbico. Você acredita que realmente essa questão de política e as pessoas, a política tem esse poder de causar essa mudança no comportamento das pessoas? Tem como... Eu acho que, na verdade, a política, ela reforça comportamentos. Eu acho que, no fundo, internamente, todos nós temos as nossas ideias, nossos ideais, a forma de expressar o que a gente pensa. Mas o país é um reflexo desses discursos. Então, hoje a gente tem o presidente que tem, porque pessoas fortalecem o discurso de ódio que ele propaga. E quanto mais forte ele fica em termos de autoridade política, pior esse discurso se torna e as pessoas ficam ainda mais, digamos, anexadas ao pensamento dele. Se o que ele expressa é homofobia, isso vai se fortalecer, a sociedade vai refletir isso. Então, sim, a política tem um poder gigantesco de fazer isso. Era só a gente olhar, a gente tinha um presidente negro nos Estados Unidos e não tinha tanto incidente de racismo. E depois que isso mudou, automaticamente mudou. George Floyd morreu na sequência. Então, assim, sim, isso acontece. Sim, o discurso de um líder, ele faz com que as pessoas se sintam livres o suficiente para reforçar esse discurso e fazer as coisas que ele endossa. Então, com certeza, a política tem um poder gigantesco de fazer isso. E a gente precisa fortalecer a política com mais políticas LGBTs, pessoas LGBTs comandando a política, mulheres, pessoas pretas, para que a gente passe a viver uma política igualitária, onde ela reflita efetivamente o país que a gente vive. Hoje a gente vive uma política de um país elitista de pessoas brancas. O que a gente não é. A gente nem é rico e nem é branco. Então tá errado. Uhum. E falando dessa questão, o pessoal fala tanto de política, mas entra também a questão da fé, né? Que o Brasil mesmo, acredito que, os últimos números que eu vi, mais de 40% da população do Brasil hoje professam a fé cristã evangélica, e isso a gente sabe que tem um peso, né? Com relação à vida das pessoas, a identidade de gênero, enfim. Com relação à fé e orientação sexual, identidade de gênero, você já sofreu algum preconceito com relação a alguma religião, no âmbito religioso? Você acha como que uma pessoa LGBT pode buscar um conforto espiritual hoje, assim, tendo tantas divergências? Com certeza. A igreja como um todo, tô falando da entidade igreja, tá? Não tô falando de uma denominação específica, de uma igreja em específico. Mas ela tem o poder de destruir ou fortificar uma pessoa LGBT. Né? A gente, inclusive, se conheceu numa instituição religiosa que nos fortalecia, né? Que era uma igreja inclusiva, pluralista, que fazia com que nós tivéssemos liberdade de expressar nossa fé sem ser criticado por ser quem somos. Mas a gente sabe que a gente era uma minoria mesmo. A grande esmagadora maioria das instituições religiosas cristãs, principalmente, marginalizam pessoas LGBTs, colocam-as num papel de erradas, de que elas não deveriam ser como são. Então, muitas vezes acolhe num primeiro momento até a página 2. Depois, não é bem assim. Então, é muito preocupante. E acho que o que pode fortalecer uma pessoa LGBT é conhecer igrejas, instituições que, por sua vez, não têm esse problema, como a que a gente fazia parte, por exemplo, e também existem várias outras. E também outras religiões que não têm uma pauta homofóbica. Religiões espiritistas, orientais, candomblé, umbanda, espírita, enfim. Existem várias outras religiões que podem ser expressadas a sua fé sem que você tenha que se reprimir. E às Isso vezes vai muito do que a pessoa espera da vida, né?
principalmente muitas pessoas, quando a gente fala de questão da questão cristã, evangélica, enfim, muitos julgam, às vezes, uma pessoa LGBT, trans, enfim, às vezes procurar outras religiões, né? Mas às vezes a pessoa também vai naquilo que ela está sendo, que é o conforto para ela, né? O que adianta, às vezes, uma pessoa ir numa igreja e ela ser apontada, ser acusada, e aí se a outra religião está de braços abertos, ela vai mudar, sabe, assim, para outra. Eu acho que é uma questão, como a gente tem falado, de empatia. Um tempo atrás eu também fiz uma live, uma entrevista com a Lilian, do Elas Terapia, que ela fala sobre saúde mental. E quando a gente traz tudo isso à tona, em questão de política, de fé, de mercado de trabalho, isso tudo no final vai na mente da pessoa, né? E às vezes a pessoa vai lá, tira a vida, muitas vezes a gente julga porque uma pessoa tirou a vida. Mas, meu, só ela sabe que ela suportou até ali, né? Sem dúvida. E é como eu falei no início, uma igreja, uma instituição religiosa, um local onde você professa a tua fé, tem dois poderes, ou te elevar ou te destruir. Então, é muito importante que a gente olhe com muita empatia para esse cenário, né? Todo mundo tem direito a proferir a sua fé, professar a sua fé, a entender o que te faz bem espiritualmente e fazer isso. Mas, infelizmente, isso é muito negligenciado quando se trata de uma pessoa LGBT. Ela tem poucas opções, né? E isso não pode ser assim. Isso precisa mudar, né? As pessoas precisam entender que o respeito é primordial, né? Por exemplo, a minha mãe, como eu já havia dito, vou mencionar de novo porque ela é um grande exemplo para mim, é uma mulher adventista do sétimo dia, missionária de uma igreja extremamente tradicional. Mas ela não me trata de uma forma diferente só porque eu sou quem eu sou. Muito pelo contrário, ela me ama muito. E eu tenho certeza que se eu for à igreja dela, eu vou ser muito bem tratado. Como eu sempre digo, você não precisa concordar, mas você precisa respeitar. É verdade. E falando, quando a gente colocou aqui a questão da fé, da política, do mercado de trabalho, tem um papel importante também na sociedade, que é a questão da imprensa, né? Como você acha que a imprensa pode ajudar com relação para mudar isso? A imprensa é complicada porque ela é muito tendenciosa dependendo do jeito que você olha para ela. Então, alguns veículos são ligados a empresas, que por sua vez têm um posicionamento que pode ser tradicional, e isso por sua vez pode refletir no que aparece lá na frente. Outras são mais livres nesse quesito. Então, tudo tem que ser analisado com um olhar mais neutro. Tudo que você for visualizar, que se tratando de imprensa, pesa o que você pensa sobre o mundo, os teus ideais, e tenta coligar os teus ideais com o que aquele veículo traz. Se bater, se você pensa parecido, aí você pode talvez se basear no que sei lá, aquela empresa, aquele jornal, aquela revista, aquele site, aquele portal trouxe. É muito tendencioso. Então a gente tem que escolher também o que a gente olha. Eu optei por não ver mais jornal. Não ver jornal. Não é por nada. É porque a pandemia estava me deixando minha cabeça daquele jeito. A gente sabe como ficou a saúde mental nesse último ano, né? Então eu optei por não ver mais jornal. Quando eu preciso ver as informações, eu vou no Twitter. É o veículo que para mim faz sentido. Então é muito importante a gente saber escolher o que a gente consome. Hoje em dia a gente tem uma síndrome bizarra que chama FOMO, que é uma síndrome que fala sobre você querer estar on top das informações todo o tempo. Você não pode perder nada porque você fica ansioso. Tem muita gente que tem isso. Eu tinha. Eu optei por ver o que eu preciso ver para não entrar mais nessa pilha de querer saber tudo o tempo todo. Porque não é saudável. Então a dica que fica quando você fala de LGBT, ou qualquer outro assunto que seja delicado, escolha bem o que você vai acompanhar. Porque pode ser tendencioso. Você pode acabar tendo uma ideia que não é real. E falando de imprensa, não tem como a gente deixar de falar, né? O pessoal tá falando muito do Big Brother. O Big Brother sempre o pessoal fala, mas esse o pessoal falou muita coisa até com relação a posicionamentos, né? De Carol Conká, enfim, de Rodolfo, enfim. Não sei se você acompanha o programa, mas você lembra de ter acompanhado alguma situação que você identificou como preconceituosa ou tendenciosa, no sentido de, seja, enfim, com relação à orientação sexual ou identidade de gênero? Você lembra de ter visto alguma coisa? E você participaria do programa? Eu participaria com certeza. Oxe, por 1,5 milhão. Não, eu acho que eu participaria. Eu acho que eu conseguiria ter um espaço para trazer as pautas que eu acredito que seria bem legal, assim. Mas também fico pensando se eu iria aguentar. Talvez eu arrumasse confusão muito cedo e fosse mandada para casa rápido. Não sei.
Eu teria que pensar sobre. Mas eu acho o programa interessante. Eu estava acompanhando muito no começo. Agora confesso que não acompanho mais tanto. Acho que eu acompanho mais pelas redes sociais do que o programa em si. Mas eu acho que de todos os Big Brothers que eu vi, esse trouxe várias pautas à luz de um jeito muito louco, assim, né? Eu acho que por conta da pandemia também todo mundo estava meio sedento por um assunto interessante. Então trouxe pautas muito, muito importantes, né? Tanto é, lá, né, no próprio programa, no elenco, desde o início. E Bruno Capelato, maravilhoso, meu amor, Bingueira, tá aqui trazendo um Ah, ponto que é tá muito aí, Miguel. importante. Beijo. Tá, maravilhoso, lindo, eu te amo. É, uma pessoa gorda, por exemplo, não foi colocada no programa. Isso é triste, porque o elenco é gigante e poderia ter uma pessoa gorda. Eles tentaram trazer as outras interseccionalidades, pessoa preta, LGBT, enfim, mas também cadê a pessoa trans, né? Dentro de um espectro que caberia tranquilamente. E daí você vê nos primeiros episódios os caras zoando com identidade e expressão de gênero, seja que eles estivessem imitando uma drag queen. Tá errado. Não é assim que se faz, né? Drag não é brincadeira. Então, eu achei que logo no começo eles já erraram feio ali, né? O discurso que a Lumena trouxe foi importante. Depois ela acabou perdendo a mão em muita coisa, mas no começo ela trouxe uma discussão interessante. Eu acho que o que esse programa também está trazendo é trazer essa desromantização mesmo de que a pessoa LGBT é totalmente esclarecida, nunca vai fazer nada de errado. O Gil fez as cacas dele, o João fez as cacas dele, enfim, né? Não é porque a gente tá numa situação minorizada que a gente tem que ser romantizado, que a gente é perfeitinho. Se faz muito isso com pessoas com deficiência também, de achar que uma pessoa com deficiência não erra, não tem vida sexual. Tipo, tudo que tem a ver com diversidade, as pessoas querem ou canonizar ou colocar num recorte de piedade. Gente, sai dessa. Acho que o Big Brother trouxe algumas coisas à luz importantes sobre isso. É bem legal essa discussão que está sendo trazida. Eu procuro não olhar para o programa a expressão de personalidade que as pessoas têm lá dentro como uma verdade absoluta. Eu acho que ali dentro você viu uma pressão psicológica bizarra. Então, às vezes, você acaba fazendo umas cacas que, se você tivesse aqui fora, não faria. Então, procuro não, sabe, não dar muita importância. Eu acho que o jogo ele tá seguindo de um jeito engraçado, interessante. Tá se fazendo muita bagunça lá dentro, psicológica ou não, enfim. Eu procuro não trazer pra mim. Mas lógico que discursos são preocupantes, às vezes as pessoas conseguem ir além do ruim, né? Mostrar um lado muito negativo ali dentro. Então, acho que o programa ele só pega o que você é por dentro e joga na sua cara, assim, né? Faz você ver o tanto de caca que você costuma fazer e não percebe. E E ele a fica bem gente mais vê visceral, talvez. a questão da força da internet hoje em dia, porque, como você falou, o pessoal lá logo vai no Twitter, alguma coisa, ou levanta alguma hashtag. Eu lembro que teve até a questão do vestido do Fiuk, né, que foi um assunto também que o pessoal falou bastante e tal. Bom, é aquilo, é como a gente comentou. Acredito que precisa ter empatia de ambos os lados, mas a partir do momento, uma coisa que a Camila, que é uma das participantes, falou, que eu acho muito importante, hoje a gente tem internet. Tudo bem, a gente não tem mais como usar essa desculpa, mas eu aprendi assim e assim. Não, hoje você tem como buscar crescer, buscar aprender, né? Porque tudo isso no final interfere na mente e na vida do outro, né? Existem traumas que a pessoa leva aí para uma vida inteira. Com toda certeza. O que a Camila trouxe é muito importante. Isso vale não só para a pauta de etnia e raça, que é, né, a pauta que ela traz, mas isso vale para qualquer pauta, de equidade de gênero como mulher, de pessoa LGBT, pessoa com deficiência, enfim. É importante que as pessoas saibam o seguinte: nós, como pessoas LGBTs, pretas, mulheres, enfim, não temos obrigação de trazer letramento todo o tempo para as pessoas que não querem aprender. Cabe muito mais a pessoa que tem interesse em conhecer, ir atrás e estudar. O Google tá aí, tem informação pra caramba na internet, muita coisa de graça, de qualidade. Eu acho que quando você quer entender uma pauta, cabe a pessoa ir atrás disso. E isso vale pra tudo, assim, na vida, né? Então, sei lá, você conhecer uma cultura nova, qualquer coisa, um instrumento novo, qualquer coisa que você conheça, se você quer entender sobre aquilo, você vai atrás da informação. Porque quando se trata de uma pauta de diversidade, você precisa que os outros te ensinem, pegue na sua mão. Sabe? Se coça. Vambora. A vida tá aí pra ser vivida, você precisa procurar a informação. Então, a pauta que a Camila trouxe é isso. A gente tá cansado de ter que explicar o básico. Não se fala de diversidade desde ontem, faz anos já. Né? O mundo é mundo desde que o mundo é mundo. Né? É só você ver garota dinamarquesa e perceber que existe mulher trans tentando viver a sua própria vida há muito tempo. Então E aí, por vamos, exemplo, sabe? como Vamos as refletir. coisas
as coisas mudam, né? Esse dia eu tava lembrando de, poxa, na época, né, que eu era de igreja tradicional, o pessoal lá, a mulher usava calça, não podia usar calça na época. Aí hoje eu vi um post de algum culto, né, que teve, assim, dessa mesma igreja, e hoje elas já estão usando calça, já estão, sabe assim? Então, pô, às vezes eu penso assim, se eles já abrem a mente para tanta coisa, né, por que que mudou, né? O pessoal fala, usa muita Bíblia às vezes, né? Eu falo disso porque a minha filosofia de vida é essa, né? Mas independente da religião. Poxa, o que que mudou? Por que que não pode mudar outros conceitos também, sabe? Por que que é tão difícil, né? Entender outros conceitos e para algumas coisas. Acredito que todo mundo, né? Eu falo por mim, a gente está cansado de injustiça, né? A gente vê injustiça em muita coisa, em corrupção, em tantas coisas que às vezes a gente não tem muito o que fazer e ver coisas assim desanimam a gente. Acho por isso que o principal para essa live trazer para o pessoal mesmo é empatia e quem não sabe buscar aprender, porque um dia pode ser com você, alguém perto, sabe? Eu procuro viver assim. Quando a gente se coloca no lugar do outro, usa os sapatos do outro, fica muito mais fácil de entender. Então, toda vez que eu olho uma pauta que eu não entendo, eu procuro ouvir quem entende e me colocar no lugar dessa pessoa. Muita gente usa como desculpa, mas eu não tenho lugar de fala. Lugar de fala qualquer um tem, falar até papagaio fala. Gente, o que eu tô querendo dizer é protagonismo. Protagonizar uma situação é para quem vive aquela situação. Então, se você não conhece o recorte de uma pessoa negra, ouça uma pessoa negra. Você não conhece o recorte de uma pessoa com deficiência? Ouça uma pessoa com deficiência. Você não conhece o recorte de uma pessoa LGBT? Ouça uma pessoa LGBT. Então, assim, a partir do momento que você se abre, todas as coisas começam a fazer sentido. E é o que eu uso como discurso para a vida. Você não é obrigado a aceitar, mas você é obrigado a respeitar. Verdade. Obrigado por essa aula, né? E agora eu quero finalizar porque eu estou conversando com um monte de gente aí. Eu quero que você fale um pouquinho de você também, né? Agora para a gente finalizar. A gente falou, né, sobre a pandemia aí, que está sendo um momento difícil, né? O que que a pandemia tá, que você aprendeu com a pandemia? Sabe o que que você tá, o que que ela te ensinou? Nossa, essa pandemia, ela me pegou e me virou do avesso em todos os sentidos da vida, assim, né? Eu não estava esperando nada do que eu vivi nessa pandemia. Então, mudei de emprego várias vezes, mudei de propósito de vida, entendi uma coisa que eu queria, que eu nunca fiz ideia que eu queria. Então, assim, muita coisa mudou nesse um ano, né? Mudei minha forma de ver a vida, meus afetos, meus relacionamentos, um monte de coisa, né? Então, assim, eu acho que essa pandemia ela veio para desconstruir um monte de ideia pronta, né? E fazer com que ideias fermentadas acontecessem, que a gente conseguisse condensar o próprio pensamento. Atualmente eu atuo em várias frentes, trabalho com diversidade, treinamento de desenvolvimento, estudo para entrar no concurso da polícia, porque eu penso em ser policial, nunca imaginei que isso fosse acontecer. E hoje me vejo na polícia, uma loucura. Então, assim, poxa, essa pandemia me desconstruiu e construiu de novo, quebrou e refez, assim. Foi um ano muito difícil, de muito sofrimento. Eu perdi pessoas próximas para o Covid, foi muito difícil. Mas eu aprendi muita coisa, e principalmente a ser grata, né? Acho que a gente, eu e você que estamos aqui vivos nessa live, e as pessoas que estão assistindo, a gente estão vivos com saúde. Principalmente a gente tem que agradecer por estar vivo, depois de tudo isso que a gente está vivendo. Legal, amor. E bom, para você nunca, quando a gente conversou, desde que a gente se conhece, você nunca fugiu de nenhum assunto, então eu vou te falar algumas coisas aqui. É um bate-papo, um jogo rápido, tá? Algumas pessoas, alguns tipos de eventos, sei lá. Mas é uma coisa, um bate-bola rápido mesmo. O que você pensa sobre algumas pessoas, tá? E lógico, com toda a empatia, com toda a coisa que a gente está pregando aqui, que eu sei que você é uma mulher sincera. Primeira coisa, o que você pensa ou alguma coisa que você tem a dizer sobre o presidente do país, o Bolsonaro? Para mim, ele é uma pessoa sem coerência, um discurso fraco, com intelecto fraco, e que infelizmente está levando o nosso país para um lugar muito ruim. Eu tenho orgulho de não ter votado nele, e eu prefiro não usar a palavra que a gente sabe que começa com G e termina com ida, e para mim é o que ele é. Sobre um assunto também atual, que é a legalização da maconha. O que você pensa sobre isso?
Bem, sobre legalização da maconha, eu acho que o que a gente precisa pensar é em quebrar um crime organizado. E eu acho que talvez poderia ser uma estratégia. O Brasil está pronto para isso? De jeito nenhum. Falta muita coisa. Então é uma pauta muito difícil de discutir. Eu não sou contra a legalização, mas não na situação que o país está. Não do jeito que está. Teria que percorrer um longo caminho antes da gente estar pronto para viver isso. A gente não é a Holanda. Entende? Uhum. Uma emissora que o pessoal às vezes critica, enfim, outros falam, chamam ela de lixo, que é a Globo. O que você acha da Globo? Não gosto nem desgosto. Existem alguns programas que eu acompanho que eu acho interessante. O Big Brother, por exemplo, é um deles. Agora, viveria sem tranquilamente, não é uma coisa que me atrai. Eu não sou uma pessoa de assistir televisão. É raro fazer isso, muito raro. Então, assim, é uma emissora importante para o país, traz e tem uma influência gigantesca sobre as pessoas. Mas para mim, assim, eu consigo dividir programas e pessoas que eu gosto e outras que eu não acompanharia de jeito nenhum. Legal. Você que gosta de música, o que você está ouvindo atualmente? Nossa, eu sou uma mistura doida, né? Você me conhece. Eu escuto desde gospel até metal extremo. É muita loucura, assim. Eu escuto de tudo. Tem Mas alguma coisa ultimamente eu para tenho indicar escutado. aí? Tenho escutado muita música francesa, assim. Estou apaixonada. Eu escuto muito zouk, bachata, música francesa para dançar. É um negócio que eu adoro, assim. Então, poxa, escutem Felicia Ross. Ela é sensacional. Eu depois posto nos stories, quem me acompanhar vai ver. Ela é incrível, assim. Eu tô ouvindo muita música em francês. Acho que é porque eu tô tentando aprender francês, então só isso que eu tô consumindo ultimamente. Já aproveita, né? E Sim. falar sobre um evento que já foi, só para a gente finalizar, um evento que já foi muito admirado. Hoje em dia o pessoal fala que não é como antes, enfim, que é a parada gay. O que você pensa da parada gay? Um evento extremamente importante para a comunidade, né? Eu conheço as pessoas que organizam a parada e eu sei que é um evento que ele se dá de uma forma com muito cuidado, gente muito amorosa e tem um amor absurdo pela causa. Só que, infelizmente, tem pessoas que utilizam o evento para fins que não são tão legais. Então, o que muita gente das antigas fala é que, poxa, antigamente era uma pauta política, a gente ia pra rua para lutar pelos nossos direitos, hoje em dia é só um carnaval no meio do ano. Eu discordo, eu acho que ainda que se fosse um carnaval no meio do ano, é um senhor evento, movimenta muita grana de turismo, muita gente vem de fora do país para acompanhar a maior parada LGBT do mundo, que é a de São Paulo. Então, para mim é um motivo de super orgulho. Eu, enquanto tiver parada, estarei lá, linda de bonita, colorida, com o arco-íris até porque eu adoro. Eu adoro festa, né? Começa por aí. E daí você me fala a maior festa LGBT do mundo, é lógico que eu vou estar lá. E eu super apoio, assim. Eu acho que sim, tem muita coisa que poderia ser melhor, mas que evento não tem nada para melhorar, né? Então, eu amo. Legal. Aldrin, para mim tá cortando um pouco, para você tá de boa a transmissão aí? Tranquilo. Então, beleza. Só para a gente finalizar, me fala um medo seu. Medo. Medo, eu acho que de perder as pessoas que eu amo. Minha família, meus amigos, meus amores. E um sonho. Ser mãe. Ah, que bênção. Uma qualidade e um defeito. Qualidade, eu sou muito resiliente. Não é tudo que me derruba, não. Para me derrubar, demora. Meu defeito, eu sou estressada. Eu perco a paciência muito fácil. E como você se define? Eu me defino uma mulher que passou por muita coisa, sofreu bastante e que, por sorte, porque eu tenho uma família e uma rede de apoio incrível, eu aprendi muito com isso. E hoje eu sou uma mulher resiliente, experiente, me considero muito inteligente. Ah, eu me acho mulherão. É isso. Aí, mulherão, gostei. Amor, Só acho. obrigado. Eu vou finalizar agora por o início dessa aula que você nos deu aqui, né? Como você falou, o assunto é muito extenso, acho que vale aí o pessoal te acompanhar mesmo nas suas redes. E a gente também, na próxima, marcar uma continuação para essa live, porque até para mim, como a gente comentou, a gente precisa buscar esse conhecimento. Às vezes a gente não, sabe, se a gente mesmo
Se a gente, imagina, se a gente, às vezes é uma luta para a gente se aceitar, quem dirá aceitar o outro, sabe? Então, assim, a gente tem que a cada dia buscar ser melhor, ser melhores, pessoas melhores, né? E eu quero te agradecer, de verdade, por esse bate-papo. Quero deixar uma mensagem especial aqui para você, tá? Quero te Perfeito. agradecer, obrigado. Eu acredito, como eu sempre falo, que tudo tem um propósito. A gente já se conheceu aí, temos música juntos, tanta coisa juntos que a gente já viveu. E que a cada dia você possa encontrar mesmo o seu propósito. Eu tenho certeza que pessoas que ouviram você falar aqui nessa live vão ficar assim com aquela coisa, sabe, assim, de pesquisar, de ir atrás, de melhorar. Então, que a cada dia você possa mostrar esse propósito, porque eu acredito que todo mundo está aqui com um propósito. E desde já o seu já é lindo aí por ter estar nos ensinando e dando essa força aí pra gente. Obrigado, tá bom? Imagina, foi um grande prazer. Agradeço todo mundo que esteve aqui e você pelo convite, pela parceria de sempre. Já sabe, precisou de mim, é só gritar. Tamo junto, de verdade. Quer deixar uma mensagem final aí pro pessoal? Eu quero só ressaltar o quanto é importante a gente sair do discurso e começar a ir para a prática. Se você acha que você não tem feito o suficiente pela comunidade LGBT como um aliado ou participante da comunidade, fala comigo, eu te dou um monte de opção para começar a fazer alguma coisa mais prática pela gente. E você que tem uma pauta diferenciada, que seja de equidade, de raça, de pessoa com deficiência ou qualquer outra coisa, conta comigo se eu puder ajudar de alguma maneira como aliado, porque eu acho que se a gente se une, as coisas fazem sentido muito mais rápido. E é isso. Beijo, amor, obrigado. Gente, Beijo. obrigado por vocês que assistiram aí. Vou deixar a live salva aqui para vocês verem, aprenderem sempre e não desistir. E obrigado de verdade, amor. Ótima noite aí para você, tá bom? Para nós, um beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigadão, hein?